Amém? Irmãos, o tema da mensagem é um tema muito importante. Eu queria que você guardasse na sua mente, na sua memória. Repita comigo: as minhas decisões podem produzir grandes vitórias. Repita mais uma vez, diga: as minhas decisões podem produzir grandes vitórias. E as nossas decisões, preste bem atenção, elas estão nas nossas mãos. Somos nós que escolhemos. Por exemplo, eu quem escolhi a roupa que eu ia usar hoje. Eu acordei cedinho, aí minha esposa disse: olha, você vai para a igreja, escolhe a roupa lá que você quer usar hoje, que eu vou passar ela. Eu falei: tá bom. Eu fui ao guarda-roupa, tinha várias roupas lá, várias camisas, mas eu escolhi essa aqui. Então a roupa que eu estou usando hoje, foi eu quem escolhi. O sapato que eu estou usando, foi eu quem escolhi. A calça que eu estou usando, foi eu quem escolhi. Então diz aqui a Bíblia, já deu aqui, irmão, depois eu pego essa daí. Aqui diz o seguinte, capítulo 1 de Daniel: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Aí leia o versículo 2 aí de Daniel: e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou à terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Aí leia o versículo 4 com atenção: jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a ciência e sabedoria, e entendidos em conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou, deixa eu ler direitinho aqui, e o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Então observe uma coisa: houve uma espécie de uma guerra, como a gente vê hoje, um país tentando tomar o outro, essa confusão toda. As guerras sempre existiram, sempre há uma motivação. Alguém quer pegar alguma coisa do outro, alguém quer conquistar um território, alguém está de olho no petróleo do outro. Há uma discussão, sempre tem alguma coisa lá que alguém está querendo pegar do outro. Nesse tempo aqui, o rei Nabucodonosor, que era da Babilônia, invadiu lá a terra do povo de Deus, tomou as coisas do povo de Deus, as riquezas deles, e escolheu dentre aqueles jovens que tinham lá naquela nação os melhores da elite, da sociedade, as pessoas mais importantes, e jovens que não houvesse defeito físico, que fossem pessoas de boa aparência, instruídos, para que eles pudessem então servir o rei da Babilônia. E aí o rei Nabucodonosor, ele determinou o seguinte: olha, vocês que vão cuidar dos jovens, vocês vão dar da comida que eu como a eles, do alimento que eu como a eles, da bebida que eu bebo a eles, e vocês vão preparar eles para servirem no palácio. Então a comida que o rei da Babilônia comia, ele queria que aqueles jovens comessem também, e fossem instruídos na língua deles, nos costumes deles, para depois de um período eles estarem servindo a esse rei. Até aí você já entendeu. Só que o rei determinou que a comida e a bebida fossem dadas a eles todos os dias. Aí o Daniel era alguém inteligente, que ele sabia que tudo que se planta hoje se colhe amanhã, que as nossas decisões de hoje podem produzir bênção amanhã, decisões certas, mas que as nossas decisões erradas hoje podem produzir problemas no futuro.
Então o Daniel deu uma olhadinha naquela comida e naquela bebida, e ele percebeu alguma coisa errada. Ele ficou desconfiado. Então o que ele pediu ao rei? O versículo de número 7 diz assim, e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, e Ananias, o de Sadraque, a Misael, o Mesaque, e Azarias, o de Abed-nego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então observe o seguinte: Daniel assentou no coração. Assentar é firmar. Foi uma decisão dele. Ele decidiu. Pense comigo um pouquinho. Ele estava num país estranho ao dele. A mãe dele e o pai dele não estavam perto para dizer o que devia ou não fazer. Ele era um jovem. Segundo alguém me disse, um adolescente, um jovem, ele não tem assim o pensamento ainda firme, maduro, para decidir o que é certo e o que não é certo. Ele não tem juízo, ele não pensa nas consequências. Alguém disse que os jovens, eles são inconsequentes, ou seja, eles fazem coisas que eles nem estão prestando atenção nas consequências. Ele pensa só no agora, só no momento. Ele não está pensando daqui 20 anos, daqui 10 anos. Alguém me disse que a pessoa ela começa a amadurecer a partir dos 30 anos de idade. Dos 30 anos para frente, dos 30 anos para baixo, ele está em processo de amadurecimento. Então Daniel, por obrigação, você entender assim, ele não tinha assim a característica para ele poder estar decidindo exatamente o que tinha que ser. Mas ele assentou no coração, ele foi bem ensinado pela família dele. Ele assentou no coração: eu não vou me contaminar com isso. Isso vai me trazer prejuízo. Isso não é bom para mim. Aí ele vai, ele pede. A gente tem que sempre saber pedir, a gente tem que ter sabedoria. A sabedoria é um dom de quem, irmão? De Deus. A gente tem que saber fazer as coisas. Você tem que saber comunicar. Comunicação, o jeito de falar, pode fazer de você uma pessoa bem sucedida e que consegue abrir muitas portas. Eu vou dar um exemplo a você. Ontem à tarde, meu menino queria dar uma voltinha e passear. Ele tem 5 anos de idade. Aí me leva a passear, etc, etc, etc. E não sei o que, não sei o que. Eu falei: vamos fazer o seguinte, eu vou levar você lá no parquinho para você brincar. Aí fiquei pensando, podia levar ele, levar a bicicleta dele, coloca dentro do carro, leva lá, ele fica andando lá. Mas eu lembrei, a bicicleta está quebrada. Isso era de manhã, era 10 horas da manhã. Aí eu falei assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou na academia daqui a pouco, aí eu passo ali, deixo a bicicleta para arrumar, e ontem foi feriado. E aí eu deixo a bicicleta para arrumar, a hora que eu voltar eu pego a bicicleta, e aí de tarde, depois do almoço, eu levo você lá para você andar lá. Combinado? Combinado. Aí tá bom. Aí fui para a minha academia, deixei a bicicleta lá. Só que na hora de eu deixar a bicicleta, eu fui deixar a bicicleta, a pessoa fez lá o orçamento: vai precisar trocar isso, está furado o pneu aqui, tem que trocar o negócio, e arrumar a roda que está torta, tal. Aí tá bom. Aí eu falei: aí que horas que eu pego? Aí ele disse assim: rapaz, para hoje não dá, é que eu estou com muito serviço aqui, e aí infelizmente para hoje não dá não, aí você vai ter que pegar outro dia. Aí eu falei assim: bom, um dia desse eu preguei uma mensagem aqui: o não eu já tenho que brigar é pelo sim. Eu já tinha falado que para ontem não dava. Aí ele: não dá porque eu estou com muito serviço, por isso o rapaz está me ajudando aqui, porque chegou muito serviço aí, não dá. Aí eu falei assim: mas eu vou usar a sabedoria aqui. Falou. Aí eu mudei até o tom de voz. Falou: rapaz, aí você a cabeça assim, queria levar meu menino para brincar hoje no parque, pai, no feriado, aproveitar que não tem aula para ele hoje. Aí eu fiz uma cara assim de... Vocês já assistiram aquele filme, o Shrek? Quem já assistiu? Tem o Gato de Botas. Já viu? Quem faz uma carinha assim? Já viu aquela cara? Quem lembra daquele desenho? Aí fiz uma carinha assim, ele ficou até com dó de mim. Aí eu: rapaz, aí fazer o que, né?
Mas o menino queria tanto no parque hoje. Aí baixei a cabeça, mas tá bom. Aí ele, faz o seguinte, que hora que o senhor vai no parque levar o seu filho? Eu falei, lá faz 3 horas da tarde. Eu vou fazer um esforcinho aqui, eu vou arrumar para o senhor essa bicicleta. Vem 3 horas. Consegui, sim ou não? Você tem que ter um jeitinho para falar. Sabedoria é dom de quem? Podia ser grosso, puxa vida, estou pagando, podia ser grosso. Tem gente assim, ele diz, não adianta, não dá. E já tinha dito o quê? Não, ele não tem obrigação de me atender na hora que eu quero. E se eu cheguei lá, o apressado sou eu, quem deixou para a última hora foi eu, ele não tinha obrigação nenhuma. Mas com jeitinho você consegue, sempre tem um jeitinho. Sabedoria é dom de Deus. Tem mulher, irmão, que está perdendo bênção aí, porque Deus deu para ela uma bênção chamada sabedoria. Eu vi um médico falando uma vez que as mulheres elas têm 5 bilhões de neurônios a mais do que os homens. Portanto, você vai reparar que uma mulher é mais inteligente que um homem. Ela pensa mais, ela raciocina melhor. Claro que raciocina. Ela é muito mais inteligente que um homem. Pega um menino de 15 anos e uma garota de 15 anos. Os dois têm a mesma idade. Quem é mais evoluído? O menino ou a menina? A menina, ela é mais inteligente. Isso me explica porque que as mulheres conseguem fazer umas coisas que os homens não conseguem. Por exemplo, o homem faz uma coisa de cada vez. Vê se é assim lá na sua casa, irmão Zé Carlos. Se alguém ligar para o senhor no telefone, você só consegue falar com aquela pessoa ao mesmo tempo. O senhor para tudo que o senhor está fazendo. Pois não? Pode falar? Sua mulher não, ela atende o telefone, está mexendo no arroz, passando roupa, faz tudo de uma vez só. Assim, não é assim? Ela está passando roupa, mexendo no arroz, atende o telefone, fala com você, abre a geladeira, põe o pé ali, é assim, não é assim? Cuida do menino, dá leite, ela está com o menino aqui no colo, atendendo o telefone, ela faz um monte de coisas. O processador dela tem 5 bilhões a mais de neurônios do que o de um homem. Isso explica uma certa inteligência a mais que as mulheres elas têm em relação ao homem. Então, se um homem consegue ter sabedoria para conseguir algumas coisas, a mulher consegue muito mais. É só usar a sabedoria, a inteligência. O Daniel, irmão, ele chegou lá para o chefe dos eunucos e falou: rapaz, esse negócio aí vai dar problema. Mas será, coisa que não tem como mudar aí o alimento, não? Vamos fazer o seguinte: em vez de eu comer essa comida aí que o rei come e beber essa bebida, deixa a gente comer legumes. Aí experimenta a gente 10 dias. Se depois de 10 dias você vê que a gente está muito magro e tudo, aí a gente come a comida do rei. E o rapaz que cuidava lá dos jovens, o eunuco, ele ficou meio assim: puxa, Daniel, você é bacana e tal, mas se eu fizer isso aí, minha cabeça vai a prêmio, o rei vai mandar me matar. Mas vê direitinho, seu fulano. Olha o que diz aqui, o versículo 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo de o meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os jovens que estão vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a vossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. O Daniel, irmão, usou o poder da comunicação e a sabedoria para poder escapar daquela comida, porque ele podia dizer: não vou comer. Ele podia levar umas boas burdoadas, ser castigado, ser até morto, porque ele estava ali numa condição de quê? De escravo, de servo. O rei entrou no país dele, o rei Nabucodonosor, tomou os bens daquele povo, selecionou os melhores jovens da elite, das pessoas mais importantes da sociedade, os mais inteligentes, de melhor aparência, e levou para o país deles à força.
Então eles não podiam decidir nada sobre a vida deles. Só que o Daniel, com sabedoria, diga comigo, sabedoria. Com sabedoria ele conseguiu resolver um problema. Ele podia dizer: eu não vou comer, e pronto, acabou, morreria de fome, seria ali castigado, poderia ser morto, picotar ele em pedaços. Não vai comer não, vamos lançar você então para ser comido pelos leões, vamos jogar você na fornalha do fogo, vamos sacrificar você. Acabaria aqui a história de Daniel. Só que o Daniel, com a sabedoria, com um jeitinho, sempre tem um jeitinho para falar. Você está com um problema, sempre tem um jeitinho para falar, sempre tem um jeitinho para agir, uma sabedoria, uma manha, uma certa, irmão, você vai entender a minha linguagem, malícia. Você tem que ter uma sabedoria, malícia no sentido positivo aqui da coisa. Então diz aqui o versículo 14, ele fez o pedido com um jeitinho, e ele, verso 14, conveio nisso, e os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar do rei deles, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Versículo 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, e a sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Aqui você vai reparar o seguinte, que aqueles que decidiram: nós não vamos comer esse negócio, não vamos participar disso, nós estamos fora disso, Deus deu para eles inteligência, conhecimento, deu sabedoria. E para Daniel, que foi o chefe daquela empreitada, que disse: eu não vou comer isso aí é consagrado a coisa errada, não vou comer, não vou entrar nessa. Deus deu para eles aqui, entendimento em visão e sonhos. O que são isso? Dons espirituais. Há pessoas que estão na igreja, irmão, que não tem dom de nada. Só para a pessoa: puxa, aquela pessoa é tão vazia. Por que aquela pessoa não tem dom de nada? Não tem habilidade nenhuma. Eu tinha um obreiro uma vez, ele perguntou assim para mim: ô pastor, o senhor pega 2 versículos e fica falando 50 minutos com a gente. O senhor deixou fazer culto aí? Teve uns dias que eu saí de férias, fiquei uma semana fora e deixei. Falei: irmão, você vai fazer o culto lá, faz o culto lá, tal, vai lá. Aí depois de uma semana ele voltou e disse: ô pastor, o senhor prega, é tão difícil pregar, né pastor? Eu falei: irmão, ser bem sincero, eu não acho assim tão difícil pregar, não sei, eu vou lendo lá e as coisas saem da Bíblia assim, não sei explicar o que é isso aí. Pastor, eu acho muito difícil, eu não tenho dom para pregar não. Eu falei: irmão, mas vai aplicando. E ele ficou anos na igreja comigo, não conseguia pregar, até saía alguma coisa lá, mas você não sentia que não tinha aquela unção, aquela habilidade. Irmão, a unção quem dá é Deus, diga amém. A habilidade quem dá é Deus, Ele sabe por que dá, para quem dá, a hora que dá, que é necessária. O Daniel recebeu unção, habilidade, toda visão e sonho. Alguém contava um sonho para ele, ele sabia interpretar. O que é isso? É um dom de Deus, é uma habilidade de Deus. Deus, Ele presenteia as pessoas, mas devido ao que? Às suas escolhas. O Daniel acertou: não vamos contaminar. Há uma recompensa. Qual a recompensa? Deus deu para ele entendimento em visão e em sonhos. Alguém contava o sonho e ele interpretava. Ele tinha um dom espiritual de visão. Os outros amigos dele receberam sabedoria, receberam uma habilidade diferente. Tem a inteligência humana que você adquire fazendo leitura de livros, se absorve conhecimento. E tem a sabedoria divina que Deus dá para aqueles que respeitam a palavra dele. Há um resultado, irmão, quando você obedece a Deus, respeita a palavra dele. Voltando ao início da mensagem, todas as nossas escolhas podem produzir resultados. As escolhas boas produzem resultados
positivos. E as escolhas ruins, resultado negativo. Como eu disse no início, a roupa que eu estou vestindo hoje é eu quem escolhi. O sapato é eu quem escolhi, a calça é eu quem escolhi. Nós tomamos decisões todos os dias. As oportunidades, elas aparecem. Cabe a nós escolhermos. Então diz aqui, o último versículo, que é o 17. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Aí, se você pegar a Bíblia, você vai ver lá no capítulo 6 que o Daniel, ele começou a crescer, ele e os amigos dele. Aí fizeram lá um negócio lá que ninguém podia orar. Viram que o Daniel estava crescendo. Aí chegaram lá para o rei com um documento: rei, nós fizemos aqui uma lei, aqui um negócio aqui, porque durante 30 dias ninguém pode orar, a não ser orar para o Senhor. Eles consideravam o rei como se fosse um Deus. Ninguém pode orar. E todo mundo concordou. Era mentira, que não foi bem assim não. Todo mundo concordou. E é uma lei aqui dos medos e dos persas. Então, a hora que o senhor assinar aqui o edito, não pode ser mudado, não pode ser revogado. Só que o alvo deles era prejudicar uma pessoa. Esse aqui que nós estamos lendo, Daniel. Aí o rei, todo mundo concordou, era mentira. Aí o rei foi lá e assinou, selou o negócio e autorizou. Aí foram lá e publicaram: atenção pessoal, saiu um decreto aqui do rei, que dentro de 30 dias ninguém pode orar a outro Deus, a não ser ao rei, que eles consideravam o rei como um Deus. Aí o texto diz lá no capítulo 6 de Daniel, está escrito bem assim: Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, orou ao seu Deus. O decreto dizia que ele não podia orar ao seu Deus, porque vinha da oração, da comunhão dele com Deus, a sabedoria, o entendimento, a inteligência, os dons espirituais que Daniel tinha, vinha daquela conexão que ele tinha com Deus. Então o inimigo queria fazer com que Daniel perdesse essa conexão. Quem está entendendo, diga amém. O inimigo quer que você perca a conexão com Deus, para você não ter o que você está tendo, receber o que você está recebendo, fluir o que está fluindo. O Daniel, quando soube que aquele negócio estava assinado, ele nem esquentou a cabeça. Ele sabia em quem ele cria. Aí alguém ficou espiando o Daniel, porque esse era o alvo, prejudicar ele. Chegaram lá para o rei e disseram: olha, rei, não é querendo fazer fofoca não, mas já fazendo. O senhor fez uma lei aí e tal, e assinou. Está escrito lá que ninguém pode orar a um outro Deus, a não ser o Senhor, no espaço de 30 dias. O Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso da tua lei, e ora o Deus dele 3 vezes por dia. Como é que eles sabiam que o camarada orava 3 vezes por dia? Porque eles ficavam espiando, e o Daniel orava de manhã, de tarde e à noite. Aí o rei ficou penalizado com aquilo. Puxa vida, como é que eu vou fazer para salvar Daniel? E uma lei que o rei tinha assinado, e apertaram com o rei: rei, o senhor sabe, hein? Que é uma lei dos medos e dos persas, que quando é assinada não pode ser revogado. Colocaram o rei contra a parede. E o rei gostava muito de Daniel. O rei pensava em constituir Daniel sobre todo o reino, queria promover o Daniel a uma posição maior do que ele estava ocupando. O rei balançou, mandou chamar Daniel. Daniel, infelizmente, fazer o que, né? Eu assinei a lei aí, e aí você desrespeitou ela e tudo, mas Daniel, o rei que você serve, que ele livre você disso aí. E o Daniel ficou tranquilo. Daniel foi jogado na cova dos leões. Diz o texto que a cova foi, a cova tinha uma pedra lá grande. O rei colocou o anel dele lá, selando, ninguém podia abrir aquilo. Fecharam a cova, e o rei foi para a casa dele triste, que ele gostava muito do Daniel. E o rei sabia que quem entra na cova não sai, vai sair nas fezes do leão. Depois que o leão faz a digestão, lá vai sair as fezes, não sobra nada. Aí o rei vai de manhã cedinho, com a voz triste, diz o capítulo 6. O rei chega lá e diz: Daniel, servo do Deus vivo, será, ó que forte,
Será que o teu Deus, a quem você serve continuamente, olha o que o rei sabia de Daniel, será que o teu Deus que você serve continuamente, será que ele livrou você dos leões? Leões, quando tem um S no final é porque é mais de um, é plural. Será que o teu Deus que você serve continuamente tenha podido te livrar dos leões? Aí o Daniel gritou lá de dentro: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, o anjo. Precisou mandar quantos anjos? Um só. Enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque em mim foi achada inocência. Irmão, tem gente que tem ao serviço dele muitos leões que querem acabar com você. Mas se você decidir direitinho, assim como Daniel diz aqui no versículo 8, capítulo 1, ele assentou no seu coração não se contaminar. Ele decidiu. Por ele decidir andar em comunhão com Deus, Deus livrou ele. Diga amém, Jesus. Deus livra, ele guarda. A palavra de Deus diz lá no Salmo 37: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. O Daniel disse assim: Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque em mim foi achada a inocência. Muito bem, Daniel, então possa sair daí. Saiu. Daniel, quem foi que acusou você de fazer coisas erradas? Fulano, Beltrano, Ciclano e Ciclano. Manda chamar eles e traga também a família deles, mulher, filho, papagaio, cachorro, traz tudo. Essa parte do papagaio e do cachorro eu acabei de inventar, é a minha interpretação. Amém, Jesus? Manda trazer a família. Trouxeram. Eles não tinham chegado nem no fundo da cova, os leões já tinham esmigalhado todos eles. Por que o leão não devorou Daniel? E por que o mesmo leão devorou os outros? O versículo 8 explica: Daniel assentou no seu coração não se contaminar. As nossas decisões de hoje podem produzir um grande sucesso e livramentos amanhã. Amém, Jesus? Então guarda essa palavra. Ele assentou no coração, foi promovido. Aí depois você vê lá, depois do capítulo 6, Daniel, que ocupava um nível no reino, foi colocado a um outro nível superior. E ainda o rei mandou fazer um decreto: todas as nações e povos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque o Deus dele salva, o Deus dele livra, e livrou Daniel da cova dos leões. O Deus do Daniel ficou conhecido. Irmão, o seu Deus vai ficar conhecido. As pessoas vão conhecer Deus, o Senhor Jesus, através de você. Coloca no seu coração, decida: eu não vou me contaminar. O manjar está diante de mim, e eu posso escolher participar dele ou não. Eu vou escolher não participar desse manjar. Eu vou participar de outras coisas, e Deus vai me promover. É Deus que promove, é Ele que abençoa, é Ele que dá dons, é Ele que dá talentos, é Ele que dá sabedoria, é Ele que dá as revelações, é Ele que dá a unção. Vem dele. Diz aqui o verso 17: Deus deu aos jovens conhecimento e inteligência nas letras e língua dos caldeus, mas a Daniel deu entendimento em todas as visões, e Deus deu para ele habilidades. Deus quer te dar habilidades, Deus quer te dar presentes, Deus quer te dar livramento. Escolha certo. Quando as oportunidades aparecerem, examine elas. Será que isso aí vai me afastar de Deus, ou vai me levar mais perto dele? Será que isso vai prejudicar o meu futuro, ou vai fazer ele ser um futuro melhor e mais abençoado? Decida. O Daniel decidiu. Está nas suas mãos o poder da decisão. Amém, Jesus? Tem gente que não, que foi o demônio, porque tal, e a tentação. Às vezes é, e às vezes não é. Às vezes é a nossa própria natureza humana caída, a nossa carnalidade, e a gente vai lá: não, vou fazer isso aqui, pronto, acabou. O demônio fica de longe, irmão, dando risada. O que nós temos que fazer? Eu vou decidir bem, porque eu quero um futuro abençoado. Que Deus fale mais com você. Amém? Vamos ficar de pé, que eu quero orar com todos vocês agora, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos comigo e diga: Senhor Deus, eu te apresento as minhas mãos, e eu te peço, Senhor, coloca nestas mãos a unção do Senhor e o seu poder. Põe essa mão em direção à tua casa agora. Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com o teu povo,
E eu estou pedindo uma bênção sobre cada vida, cada família agora, para a tua glória. No poder